Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Kelly e estou de volta para contar mais uma história linda que está na Palavra de Deus. Você lembra que a Bíblia é a Palavra de Deus, né? Então vamos lá. No livro de 2 Crônicas, no Velho Testamento, conta a história de um menino. Está no capítulo 34. Depois você confere com o papai e com a mamãe. Mas eu vou ler só o comecinho para você saber como que é essa história. O rei Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 31 anos. Isso mesmo, crianças. Ele era uma criança, assim como você. Ele só tinha 8 anos de idade. Imagina assumir uma responsabilidade dessa com a idade tão pequena. Deve ter sido difícil, não é mesmo? Será que ele ficou com medo? Será que ele ficou preocupado de como que ele poderia fazer aquilo? Eu acho que não. Sabe por quê? Porque ele tinha adultos que também amavam a Deus e o ajudavam a tomar as decisões para todo o seu reinado. E Josias, crianças, ele foi um rei muito especial. Sabe por quê? Porque Josias, ele andou no caminho do Senhor, coisa que os reis que vieram antes dele não fizeram. Os reis que vieram antes de Josias fizeram coisas muito feias. Eles adoraram outros ídolos, eles destruíram o templo do Senhor. Isso mesmo, eles fizeram coisas horríveis que deixaram o coração de Deus muito triste. Mas Deus, ele sempre cuida de nós. E aí, Josias resolveu fazer diferente. Ele resolveu seguir o mesmo caminho que o rei antecessor, que era o rei Davi, tinha tomado. Ele temeu o Senhor Deus e fez tudo para agradar o Senhor. Sabe qual foi a primeira coisa que o rei Josias fez? Ele decidiu destruir todo o altar que era oferecido para os outros ídolos. Isso mesmo, a Bíblia conta que ele destruiu todas as imagens, botou tudo no chão. Ninguém mais ia adorar outro Deus naquela terra, somente o Senhor nosso Deus. Sabe qual foi a outra coisa que Josias fez? Josias restaurou o templo do Senhor. Lembra que os outros reis tinham permitido destruir? Roubaram as coisas do templo. O templo de Deus estava abandonado. A igreja estava abandonada. As pessoas já não podiam mais ir ao templo para poder adorar a Deus, porque estava tudo feio, destruído. Mas Josias, como ele amava a Deus, ele resolveu restaurar o templo. E aí ele recebeu ofertas do povo. Olha, o povo queria adorar o Senhor. E ele recebeu ofertas para ajudar a restaurar o templo de Deus. E ele restaurou, ficou tudo lindo novamente. Josias, ele era obediente e ele andava fazendo tudo aquilo que agradava a Deus. Sabe qual foi a outra coisa que Josias fez também? Durante a restauração do templo, um dos amigos de Josias, que estava lá trabalhando, ele achou, crianças, largado no meio das tralhas, sabe o quê? O livro da lei que Deus tinha mandado Moisés escrever para o povo. E aí, quando o amigo do rei Josias achou aquele livro, ele correu na presença do rei e mostrou para ele tudo o que estava escrito. Ele leu. O rei Josias, a Bíblia conta que quando ele ouviu tudo o que Deus queria do povo e eles estavam fazendo tudo errado, a Bíblia conta, crianças, que Josias rasgou as suas vestes em sinal de tristeza, porque ele viu que o povo ainda não estava agradando ao Senhor. Mas aí Josias, como amava a Deus, fez com que o povo consertasse tudo aquilo que não estava certo diante de Deus, para que o Senhor pudesse abençoar o povo. E aí, crianças, Josias reinou por 31 anos e foi um rei que andou nos caminhos de Deus e fez tudo aquilo que agradava o Senhor. Por quê? Porque ele tinha um chamado. Deus tinha escolhido Josias para essa missão, para restaurar o templo, para poder encontrar o livro da lei e para poder fazer com que o povo se consertasse com ele. E aí eu te pergunto, e você? Quando o seu responsável dá uma ordem para você, você obedece? Quando o seu responsável fala para você fazer uma coisa, você questiona ou você faz assim, não, mamãe, eu vou fazer o que você está me pedindo? Josias era obediente. E sabe o que aconteceu? Chegou um momento da história que Josias já era um homem adulto e aí, olha só o que aconteceu. O fim de Josias não foi muito legal, porque no meio do caminho, Josias, eu não sei o que aconteceu, mas um rei ia vir lutar contra um povo e Josias se meteu na briga desse rei. Olha, vê se pode, se metendo numa briga que não era dele. A Bíblia conta que quando Josias foi de encontro a esse rei, esse outro rei,
Ele falou para ele não se meter, porque Deus estava com ele. E que se Josias entrasse naquela briga, ele estaria brigando contra o próprio Deus. Crianças, Josias não deu ouvido ao recado de Deus. Sabe o que aconteceu? A Bíblia conta que muitas flechas foram lançadas e que acertou o rei Josias. Isso mesmo, ele caiu ferido no campo de batalha e pediu socorro. Me ajudem, estou muito ferido. A Bíblia conta que tiraram ele do meio da batalha, todo machucado e ferido pelas flechas, e levaram ele de volta para sua cidade. Só que chegando lá, Josias não resistiu. Ele morreu. Que pena, né, crianças? Ele morreu por conta da desobediência, por conta de não ter dado ouvido ao que Deus tinha falado para ele. Porque quando aquele rei falou para ele não se meter na guerra, era Deus falando com ele. Por isso eu te pergunto, o papai e a mamãe quando falam com você, você está dando ouvido? É muito importante obedecer quando o papai e a mamãe, ou um professor, ou um adulto que é responsável por você, está cuidando de você e te dando uma direção. Você precisa, criança, dar ouvido à voz de Deus, porque as autoridades, elas são como a voz de Deus para a nossa vida. Amém? Que você seja uma criança obediente, que o chamado que Deus colocou dentro de você para cumprir nessa terra seja concluído com excelência, porque você vai trazer glória ao nome de Deus. Vamos orar? Coloca a sua mãozinha no coração e vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me escolheu para cumprir um chamado. O Senhor me escolheu e o Senhor me capacitou para cumprir aquilo que o Senhor deseja que eu faça. Me dá força, me sustenta e me ensina todos os dias a ser obediente à voz dos meus pais, das autoridades, dos meus pastores e principalmente a tua voz. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Crianças, fica ligadinho, compartilha essa aula, mostra para os seus colegas como que Deus se importa com eles e diga para eles, você tem um chamado. Tchau, tchau. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para adorar ao Senhor. Pegue a sua Bíblia no Velho Testamento, no livro de Salmos, no capítulo 150, fala assim, ó. Louvado seja o Senhor, louvem o Senhor em seu santuário, louvem no seu majestoso céu, louvem por seus poderosos feitos, louvem a sua grandeza sem igual. Louvem com o toque da trombeta, louvem com lira e a harpa, louvem com tamboris e danças, louvem com instrumentos de cordas e flauta. Tudo que respira, louve ao Senhor. Vamos louvar a esse Deus lindo que cuida de nós? Vamos lá? Vamos começar assim, ó. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. A tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. A tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Mas e quando o inimigo vier bater na porta do seu coração? Quando o inimigo em minha porta vem bater, dizendo que a Deus não precisa obedecer, olho para o céu, penso em Jesus e digo: eu tenho a força em Cristo que venceu na cruz. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Me salvou,
Jesus ama você, criança, mas para isso você não pode esquecer do que a palavra de Deus diz. Tia Bia, qual o recado para eles essa semana? Você foi escolhido por Deus. Tchau, tchau.